Pai terá, sepulta ele na mesma cidade do nome do filho. Então ele não consegue sair daquela cidade, porque todas as vezes que ele olha para aquela cidade, ele lembra do filho. Aleluia. E ele não consegue desvincular emocionalmente daquela cidade. E a Bíblia diz que ele vai morrer ali. E Deus, que é um Deus que não deixa a promessa morrer, vai visitar Abrão e vai dizer: Abrão, sai da tua terra. Capítulo 12. Aleluia. Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te Glória a mostrar. Deus. Aleluia. Era Deus dizendo: se você ficar aqui, Abrão, você vai morrer também. E a promessa não vai se cumprir. É Deus dizendo para a gente aqui: o que passou, meu irmão, já passou. Glória a Deus. Se você ficar preso a quem morreu, vou falar, Jesus. Se você ficar preso a quem te feriu, se você ficar preso a quem te traiu, se você ficar preso a quem te decepcionou, se você ficar preso a quem te frustrou, você vai morrer e a promessa não vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Quanta gente frustrada, quanta gente emocionalmente machucada e muitas vezes dizendo: Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. É você que não sai do lugar que limita a sua visão. Glória a Deus. Abraão sai, a Bíblia diz que a promessa se cumpre. Ana teve que entrar no templo e fazer algo que ela nunca fez. A pergunta é simples: o que é que Deus quer que você faça que você nunca fez? Glória a Deus. O que é que Deus está pedindo para você que você nunca fez? O que é que Deus está requerendo de você que você nunca fez? Aleluia, Jesus. É um jejum? É um propósito? É abrir mão de algo? O que é que o Senhor está te pedindo? Aleluia. Esses dias o Senhor me pediu um jejum de 21 dias de Daniel. Eu nunca fiz jejum de Daniel. Quando eu tentei fazer a primeira vez, eu disse: não dá. O mundo espiritual começou a trabalhar num nível muito veloz. Eu digo: Senhor, não estou entendendo isso aqui, eu preciso parar. Mas quando o Senhor me pediu dessa vez, queimou a minha alma, queimou meu coração. Eu disse: eu vou para cima e me sustenta. Porque eu sempre gosto de jejuar de forma de abstinência total. Aleluia. E eu fiquei 21 dias, fruta, legume e verdura. Eita glória. E aquilo passou de forma muito rápida. E quando chegou no 21º dia, o Senhor me deu uma cartomante para ele. Então entenda, tem coisas que o céu está pedindo para você. Aleluia, Jesus. E você está dizendo: não, eu não consigo, eu não vou fazer. Para mim não dá, é muito para mim. O problema é que você nem tentou. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente aqui que nem tentou. Calava a sebe remaia. A Bíblia é categórica em dizer que quando o menino é desmamado, ele é colocado dentro do templo. E agora ele vai ser instruído, ele vai ser orientado pelo sacerdote. O menino não conhece a voz de Deus. O Senhor vai no capítulo 3 falar com ele 3 vezes. Samuel, ele levanta, vai até Eli, porque ele não tem discernimento de qual é a voz do Senhor. Ele levanta e diz: o Senhor me chamou, Eli? Ele diz: Aleluia. não, meu filho, deita lá na cama e dorme. Ele deita pela segunda, a voz chama de novo. Só que não era uma voz humana, era a voz do Eterno. Aleluia, Jesus. Porque existem vários tipos de vozes, mas eu quero classificar aqui 3 vozes: a voz humana, a voz do diabo e a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus, a voz dos homens ou a voz do teu adversário? Meu Deus. Ele ouve a voz pela 3ª vez e ele acha que é uma voz humana, mas é a voz de Deus. Aleluia.
Quando ele chega aí no sacerdote, o sacerdote diz para ele: não fui eu que te chamei, mas é o seguinte, se essa voz te chamar de novo, tu vai responder e vai dizer: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. É o primeiro contato de Samuel com a voz de Deus. E sabe o que me chama a atenção? Capítulo 3 de 1 Samuel, verso 3. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai falar com Samuel antes que a lâmpada de Deus se apague. Aleluia. Glória a Deus. A lâmpada de Deus para nós aqui nada mais é do que o tempo das revelações de Deus. Aleluia, Jesus. O tempo em que Deus se revela, calavai a sério. Glória a Deus. Aleluia. O tempo que Deus se manifesta. Glória a Deus. E esta lâmpada está para se apagar, porque não tem ninguém para dar continuidade. Mas Deus te trouxe para esta campanha, porque Deus acredita no que a forga cante o remaia, que você pode dar continuidade àquilo que o seu pai começou, aquilo que a sua mãe começou, aquilo que a sua avó começou, aquilo que os seus familiares começaram, aquilo que aqueles que começaram na caminhada cristã com você começou. Deus está dizendo: você pode dar continuidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Samuel é levantado por Deus como profeta, como juiz e como Glória a Deus. sacerdote. Aleluia. 3 ofícios em um. Penina agora está olhando para Ana e está vendo o filho de Ana em destaque. Porque você não precisa humilhar ninguém para que Deus se exalte. Glória a Deus. Você não precisa pisar em ninguém para que Deus te exalte. É verdade. Você não precisa esnobar ninguém para que Deus te exalte. Glória a Deus. Quanta gente orando para que Deus o exalte, para que Ele mostre às pessoas que Deus o exaltou. Mas Deus não trabalha nesta mão. Deus não trabalha nessa diretiva. Meu Deus. Dere a cominaraçai. Ô Ana, valeu a pena você esperar. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. É Deus dizendo para alguém aqui: pode estar doendo hoje, mas quando for gerado em você e você conceber o seu milagre, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena o deserto. Glória a Deus. Aleluia. Valeu a pena o vale. Glória a Deus. Valeu a pena as adversidades. Valeu a pena o cenário que eu enfrentei. Valeu a pena. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando você está passando pelas aflições, parece não ter sentido e parece que não vale a pena. É Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você olha e fala: eu vou parar aqui, eu vou desistir aqui, porque nada acontece, nada se move. Só que o céu está dizendo: tudo está no meu controle, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. tudo está na minha direção. Aleluia. Glória a Deus. Você anda por um caminho, eu venho por outro caminho. Glória a Deus. O homem faz o plano, mas a resposta vem da minha boca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ana está olhando para o filho, que agora ela não tem mais a missão de ter ele na sua casa e cuidar, mas está olhando para o sacerdote, o profeta e o juiz de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você não nasceu num berço evangélico, Glória a Deus. mas Deus deu a você a Glória a missão Deus, dos seus filhos nascerem num berço cristão Glória a Deus. e fazerem a diferença no nível que você não conseguiu fazer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Talvez eu prego a filhos aqui que o pai e a mãe não tiveram a oportunidade nem de conhecer Jesus, mas quando você se entregou ao Eterno, toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Aleluia, Jesus. Quem está olhando para Samuel está vendo que nos momentos mais caóticos de uma nação, de um povo, Deus é poderoso para levantar alguém. Deus é poderoso para escolher alguém Glória a Deus, aleluia. por meio de
uma angústia na alma e suscitá-lo, levantá-lo para mudar a história de uma nação. Aleluia. Talvez você está aqui e a sua missão, mãe, a sua missão, pai, foi gerar e conceber e dar à luz, mas também de instruir o seu filho o caminho que se deve andar. Aleluia. Talvez a sua missão que está aqui não tem nem filhos, é ser um pai ou uma mãe espiritual, para que você tenha Aleluia. filhos espirituais debaixo da sua cobertura. Aleluia. Deus poderoso. Para que você possa enviá-los e eles possam frutificar dentro do propósito que Deus tem na terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem está aí, diga glória. Glória a Deus. Quem está aí, diga aleluia. Aleluia. Olha para esse irmão e diga assim: eu não sei Eu não sei. qual é o nível que você precisa mergulhar, que você precisa aprofundar em Deus. Mas eu sei que a promessa que Ele tem na sua vida, o único que pode impedi-la é você mesmo. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Os demônios não são mais fortes do que o eterno. Oh Deus. Satanás não é mais forte do que o eterno. Deus. Glória a Deus. A inveja não é maior do que o Glória a eterno. Deus. Aleluia. Os seus rivais não são maiores do que o eterno, porque Ana tinha uma rival. Glória a Deus. Aleluia. E a gente não ganha rival porque a gente gosta de rivalizar. Não, tem gente que olha para você e diz: não gostei. É Deus, verdade, Pai. Não gostei dele, não gostei dela. Talvez nunca sentou com você para tomar um coffee break, mas olhou na sua face e disse: não gostei. Glória a É Deus. meu rival. Aleluia. E Deus permite essas coisas para extrair de você o que você nem acredita. Meu Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é especialista em fazer isso, para produzir em você o que nem você acredita. Meu Aleluia. Senhor Jesus. Aquele menino era a resposta para Israel. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Talvez o seu clamor aqui é resposta para Iguaraçu e para a cidade onde você está localizado. Aleluia, Jesus. Talvez o seu clamor será resposta para uma nação. Há 26 Aleluia. anos eu jamais imaginaria que eu seria um homem de Deus. Eu sou um ex-dançarino, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou no Paraná há 18 anos. E a minha mãe é que orava por mim. A minha mãe não era uma cristã. Glória a Deus. A minha mãe era uma frequentante de igreja. Mas ela orava. Aleluia. Orava pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Eu fui o primeiro a me render a Jesus. Aleluia, Jesus. O primeiro a descer as águas. E eu comecei a orar pela família. Aleluia. Deus salvou meu pai, alcoólatra. Aleluia, Jesus. Deus salvou a minha mãe, salvou os meus irmãos. A minha mãe hoje dorme no Senhor, mas eu sou fruto das orações de minha Glória a mãe. Deus. Aleluia, Aleluia. Jesus. Então, mãe que está aqui, me ouve. Nunca abra mão dos seus filhos. Aleluia. Nunca abra mão daqueles a quem Deus te deu a oportunidade de Aleluia. conceber e dar à luz. Aleluia. Porque a oração de uma mãe é muito poderosa. Aleluia. A oração de uma mãe pode mudar norte, pode mudar história, pode mudar direção. Eu creio, Jesus. Dere a cante o remiaçar. Deus, louvado, exaltado é o teu nome. Ana agora está olhando para o filho e está dizendo: olha quem é meu filho. Olha quem se tornou meu filho. Aleluia, Jesus. Ana agora carrega o orgulho no coração Ai, Senhor, tu és fiel. de ter um filho no qual Deus o escolheu para mudar a história do seu povo. Deus quer levantar você, Deus quer levantar a sua casa, Deus quer levantar os seus filhos, Deus quer levantar o seu casamento para mudar toda a circunstância que está à sua volta. E o céu está dizendo a pessoas aqui específicas:
Eu sei da amargura da sua alma. Meu Deus. Eu sei do desespero da sua alma. Mas os meus ouvidos estão ouvindo as suas orações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Os meus ouvidos não estão tampados para não Louvado é o teu nome. ouvir a sua oração. Eu tenho colhido as suas orações. Aleluia. Samuel é fruto de uma mãe amargurada, que é humilhada todos os dias. Mas quando você vê a história de Samuel, Ana não precisou falar nada para Penina. É Deus dizendo para mim e para você: você não precisa falar nada para quem está rivalizando com você. Eles verão os frutos que serão gerados por você. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Glória a Deus. Pela árvore se conhece os frutos. Glória a Deus. Deus sabe quem é você nele. Aleluia. E eu termino aqui para me orar com você. O Eterno sabe quem é você nele. Glória a Deus. Então para de ficar descendo do nível que Deus te colocou Aleluia, Jesus. para tentar dar satisfação a quem Deus não levantou para aquela área. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gente descendo e descendo o seu nível. Um grande pregador diz que você nunca vai ver a lua descer para responder os lobos e os cães que latem aqui embaixo. É, Deus, aleluia. Você é essa lua que Deus colocou lá em cima, Glória a Deus. Aleluia. para que você avance e clareie Aleluia. regiões, cidades, Glória a nações. Deus. Glória. Mas quando você não entende quem você é em Deus, você desce. E o que me chama a atenção é Neemias. Eles estão tentando paralisar Neemias. Desce, Neemias. E ele diz: estou fazendo uma grande obra, Aleluia. de maneira que eu não poderei descer, porque desceria eu e cessaria a obra que foi confiada nas minhas mãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pare de ficar se justificando. Pare de ficar tentando dar satisfação a quem Deus não mandou você dar. Aleluia. Obrigado, Deus. Oh meu Deus. Glória a Deus. Porque Samuel é resultado, é fruto de um propósito. Aleluia. Qual é o seu propósito no encerramento desta campanha? Glória a Deus. Aleluia. O que é que você colocou no altar de Deus? Tem resposta para a vida de gente aqui. Eu creio, Deus. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés.